muitas vezes nós não compreendemos, né, as coisas. E na vida do nosso amado irmão Jacó, ele também não compreendia a sua história. Jacó foi um varão enigmático. Ele caminhou na terra, experimentando incertezas, insegurança e tendo na sua vida algo chamado incongruência. Que lá no futuro, o nosso irmão Jacó, ele compreendeu. Ele pôde perceber o que de fato era a sua vida e qual o seu chamado, o que Deus tinha para a sua vida. Enigma é algo misterioso. Podemos dizer que enigma é um segredo, é algo oculto, escondido, guardado. No português que o crente gosta, podemos dizer que é um mistério. No português que escandaliza um pouco, podemos dizer que é uma charada. Mas o fato é que a vida de Jacó era uma vida de mistério. E quantas vezes o cristão canta, né? É mistério, é mistério, é mistério de Jeová. Tem um rolo de mistério no meio da congregação. Às vezes se canta, mas não se apega aos mistérios de Deus. E não se esconde, se guarda no mistério de Deus. Às vezes se canta, mas não se vive, não se entrega e nem está disposto a viver os mistérios de Deus, os segredos de Deus para a nossa vida. Então Jacó era um homem de segredo, era um homem de mistério. Nem ele compreendia a vida dele, Rafaela. Podemos dizer que Jacó era o que Jesus disse em João 3, todo aquele que é nascido de Deus é como o vento, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Esse é o varão de Deus, Jacó, muitas vezes apelidado e tratado até pelo crente como um vagabundo, um vagaba, devido ao período da vida dele, o período que ele viveu, né, de trapaça, combatendo a guerra com os olhos naturais, trapaceio. Mas algo mudou na vida dele. E Jacó foi escolhido de Deus para trazer a mim e a você esse ensinamento, mostrar para nós os mistérios de Deus. Um homem enigmático desde o ventre de sua mãe. A história de Jacó era assim. Mãe estéril, não podia ter filho. Glória a Deus, aleluia. Assim foi a vida de Jacó. Como diz a minha irmã, Jacozinho, né? A minha irmã gosta da história de Jacó, ela chama Jacó de Jacozinho, né? Então a vida do nosso querido irmão, o Jacozinho, foi uma vida de mistério, uma vida de incongruência, uma vida de incerteza, uma vida de mistério, uma vida de charada, uma vida de enigma. Assim foi a vida de Jacó, escolhido por Deus, desde o ventre de sua mãe. E isso é um mistério. Uma criança gerada de um ventre estéril foi escolhido por Deus para ser pai de multidões e para apontar o caminho da salvação.
Então Jacó é o enigma de Deus na terra, para anunciar que Deus escolhe quem Ele quer, da maneira que Ele quer, onde Ele quer e da maneira que quiser. Deus escolheu Jacó, Deus rompeu a tradição e disse: Jacó é o meu escolhido, sobre ele repousa a minha bênção. Enigma de Deus, segredo de Deus para a humanidade. A humanidade caída, a humanidade cheia de orgulho, a humanidade cheia de tradição, a humanidade que aponta o caminho do sucesso. Qual a chance de você ter sucesso na vida? Qual a chance do sucesso? Improvável. Qual a chance de você prosperar financeiramente? Você não tem uma pós-graduação, você não tem uma formação, você não tem um dinheiro para abrir uma empresa. Qual a chance, qual a tua chance de ser feliz, de ter um bom casamento? Qual a chance, qual a probabilidade, do teu sucesso na vida? Qual a probabilidade que o mundo te dá para ser pai de multidão, de ter um ministério bem sucedido? Qual a probabilidade que a sociedade dá a nós, meu amado? Não há probabilidade nenhuma. E assim foi para Jacó. Não havia probabilidade de Jacó ser o primogênito, de ter a bênção da primogenitura. Aos olhos dos homens já estava tudo determinado. Jacó e Esaú nasceriam, e a bênção viria para Jacó. E é isso que quebra a religiosidade e a tradição maldita do homem. Deus contraria o homem, sempre. Deus é contrariador da humanidade. Às vezes, só queremos que o Senhor nos agrade, a humanidade só quer que Deus se curve à sua vontade, mas Deus contraria o homem. Deus contrariou a tradição, escolhendo a Jacó, que já lutava desde o ventre de sua mãe para sair na frente do seu irmão Esaú. Qual a probabilidade de Jacó ter a primogenitura e ter a bênção? Aos olhos dos homens, nenhuma. Enigma de Deus. Quer agrade, quer não. Quer agrademos ou não, Jacó foi o escolhido de Deus. Não agradou? Pergunta para Deus. Se Ele quiser, Ele responde. Então pare de ficar aí prostrado diante da probabilidade humana. Para você ser feliz na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida material, na sua vida intelectual. Tem muita gente, amado, sendo guiado pelo homem, em vez de ser guiado pelo Espírito de Deus. Pessoas correndo atrás do sucesso, porque a probabilidade, segundo o homem, dele ser um pastor em determinada igreja, ele nunca vai ser. De ser um vaso de Deus, nunca será. O povo de Deus está vivendo dias assim. Os conselheiros espirituais andam nas casas de oração aconselhando as ovelhas de Deus. Naquele ministério você não tem probabilidade nenhuma de ser honrado. Naquele ministério você não tem probabilidade para isso, probabilidade para aquilo, probabilidade para aquilo outro. E as pessoas estão naufragando na fé, porque Deus não é Deus de probabilidade.
O Senhor é Deus que faz. Ele escolhe. Ser escolhido de Deus, então descanse. Descanse na soberania e no governo de Deus, que Ele tem todas as coisas nas suas mãos. Jacó, um homem enigmático, com ele aprendemos que Deus é soberano. Deus é soberano e Ele governa todas as coisas. Deus, Ele governa quando nós falhamos. O governo de Deus nada tem a ver com o nosso acerto ou com os nossos erros. Erros ou acertos nossos não influenciam em nada no governo de Deus. Ele é absoluto, Ele governa e tudo faz como lhe apraz. Ele chama a existência o que não existe. Ninguém dá conselho para Deus. Deus não se curva nem às nossas orações. Às vezes a igreja acha que porque ela ora, Deus sempre vai atender. A porta da vitória não é a oração, a porta da vitória é Jesus. Precisamos relacionar com Jesus, meus amados. Falamos muito de oração, 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 a chave do avivamento. A chave do avivamento é Jesus de Nazaré. A oração é um instrumento, uma ordenança de Deus na terra. Não é que o pastor deixou de orar e nem deixa de orar. Mas Jesus é a porta, quer queiramos ou não. E a igreja precisa relacionar com Jesus. Deus governa todas as coisas. Com o homem Jacó nós aprendemos que Deus governa todas as coisas. Tudo está nas mãos do Senhor. Jacó, filho de uma mulher estéril, dele veio Jesus de Nazaré. Jacó, com ele aprendemos que Deus governa. Deus governa até a vida do trapaceiro. Aleluia! Até a vida do trapaceiro. Quem governa é Deus. Ah, mas Deus é santo, mas Ele governa. Ele é quem governa. Aprovar a atitude da pessoa é uma coisa. Governar é outra. Nada foge ao controle de Deus. Jacó, crescido, pega a sua bagagem, após tomar a primogenitura e a bênção do seu irmão Esaú, ele ameaçado de morte, ele cai no capinado, perna para quem te quero, e vai embora para a casa de Labão. E lá ele experimenta do governo de Deus sobre a sua vida. Labão tenta enganá-lo, mas ele volta abençoado pelo Senhor, com esposas e filhos. E da sua linhagem veio Jesus de Nazaré. O controle da vida está nas mãos de Deus. Deus é soberano, Deus governa, Ele escolhe quem Ele quer. Ele escolheu Jacó, o pacato. Quem sabe você é o pacato da sociedade. O filho pacato, a filha pacata. Jacó foi. Parecia que ele estava sozinho, né? Totalmente errado. Trocou os pés pelas mãos, né? Não esperou em Deus, como alguns, né?
nós, os cristãos, falamos, né? Que Jacó precipitou, não esperou em Deus, trocou os pés pelas mãos, foi ameaçado de morte, né? Juntou com Rebeca, sua mãe, né? Enganou seu pai Isaque e saiu fugitivo, chegou na terra de seu tio Labão, foi trapaceiro. Parece que ele estava longe dos olhos de Deus, mas não, Deus governava a vida de Jacó. E se nós abrirmos o nosso coração, a nossa alma, para nós entendermos os mistérios de Deus, nós vamos compreender que uma luta espiritual ali já era travado para exterminar a semente do eleito de Deus, que era Jacó, para que Cristo não viesse ao mundo. Porque o plano de Deus, Jacó, o eleito de Deus, o escolhido de Deus, a linhagem de Deus, de Jesus, veio de Jacó. E é algo impressionante que você vai lá para o livro de Obadias e lá você vê o juízo de Deus sobre os edomitas, os descendentes de Esaú. E você vai procurando, nós vamos procurando na história e nós chegamos até Herodes, Xanagasúbia. Quando Herodes manda Jesus para o Calvário, Herodes ali era um dos descendentes de Esaú. Quando Herodes lava a mão e lança Jesus no Calvário, Herodes sabia que ele estava vingando a história de seus antepassados. É profundo o mistério de Deus, amado. Mas ali também Herodes termina a saga dos edomitas. Sabe aonde os edomitas habitavam? Hoje o lugar é conhecido como Petra, cidade das rochas, habitações nas rochas, melhor dizendo. E o caminho ali, você vê no livro de Obadias, que o povo se vangloriava quando Israel era atacado pelos inimigos, porque eles habitavam na cidade segura, aonde os mercadores para passarem só tinha aquele caminho, pagavam seus tributos, e ali os edomitas prosperavam e se gabavam, vangloriavam da derrocada de Israel. E havia um lugar tão estreito que só passava uma carruagem. Qualquer exército que fosse passar por ali era exterminado, porque não havia como passar, era estreito, eles eram exterminados ali. Então esse ódio contra Jacó, contra Israel, já vem de longe e se manifesta na pessoa de Jesus. No sentido contra Jesus, se manifesta no ódio de Herodes contra Jesus, lançando Jesus para o Calvário. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus controla a tua vida, meu amado e minha amada. Não vá abaixo. Talvez você esteja vivendo um momento de Jacó. Tudo que você faz, você mesmo se condena. Você se sente, como diz a minha irmãzinha querida Valdete, um Jacózinho, trapaceiro. Mas Deus está no controle. Deus está no controle. No controle da tua vida, aonde você trocou as mãos pelos pés. Deus está no controle da nossa vida. Ele está gerenciando, governando todas as coisas e trabalhando para que possamos ter um encontro grandioso
com o governador deste mundo que é o Senhor. Amém? Com o Senhor desta terra, com o Rei do universo. Jacó, esse homem enigmático, que faz a nossa cabeça pegar fogo. Fogo, fogo, fogo. Quando paramos para pensar na vida de Jacó e não compreendemos os passos de Jacó, como pode um homem como Jacó viver, caminhar e ser escolhido de Deus? É porque nós pensamos com a nossa mente. Precisamos parar e pedir graça a Deus, né? Para que a mente de Cristo entre no nosso coração e nós possamos aprender que Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. Deus é soberano. E nessa soberania de Deus, Ele nos leva ao bom caminho. Ele nos assiste na fraqueza, na hora que parece que todos vão abandonar Jacó. Foi para a casa do seu tio, começa a trabalhar, apaixona por Raquel, recebe Lia, trabalha e tem o seu salário mudado. Deus estava com Jacó, preservando a sua vida e fazendo com que ele retornasse à sua terra. Estamos nessa terra, amado, na fraqueza, vivendo o momento de Jacó, nas nossas fraquezas, abandonados, esquecidos, desprezados, algumas vezes trocando as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, mas Deus nos assiste na nossa fraqueza. Às vezes nos encontramos como Paulo: o bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal está sempre diante de mim. Fraquejando, desanimados, tristes, angustiados, mas não desistimos. Não é porque somos brasileiros, não. É porque Deus governa a nossa vida. Amém? É por isso que nós não desistimos. Né, pastor Verido? É porque Deus governa, Ele tem o controle nas mãos. E por Deus ser esse Deus de mistério, esse Deus enigmático, é que nós gritamos, né? Né, pastor Verido? Aleluia, né? Nós gritamos para Jesus quando não queremos gritar para Jesus. É hora de voltar para Canaã, né, pastor Verido? Nagasúbia! E Jacó voltou para Canaã, porque Deus governava a sua vida. E quando ele volta para Canaã, ele tem uma surpresa. Ele luta com o Nagashai de Deus. Ele luta com o mistério de Deus. O homem enigmático agora conhece um novo enigma na sua vida. E ninguém explica isso, meu amado. Como pode um homem lutar com Deus? Como pode um homem lutar com o Senhor? Ele coloca toda a sua família à frente e fica só. Na madrugada, ele luta com Deus e tem o seu nome mudado para Israel, porque ele, Rabacheia, lutou com Deus e prevaleceu. Isso é um homem de mistério, irmão. Um homem escolhido de Deus. A vida de um escolhido é uma vida de mistério. A sua vida é uma vida de mistério. Não é que você quer, não é que você planejou quando ia no Trop Suco tomar o seu suco de laranja e comer aquela coxinha saborosa. Não é que você planejou. Porque com Jacó nós aprendemos que pela fé
podemos lutar com Deus, através da fé, agarrarmos a Deus. É através deste homem Jacó, pelo Espírito de Deus, que eu e você podemos aprender a lutar com Deus. Que quem luta com Deus, amado, tem vitória. Não é quem luta contra Deus, mas quem luta com Deus, quem agarra no Senhor, quem quer a vida mudada. Com Jacó, esse enigma é revelado. Todo mundo quer sucesso na vida, mas para vencer é preciso lutar com Deus. É não deixar o Senhor, é não largar o Senhor. A noite vem e você está seguro no Senhor. A madrugada vai adentrando e você está seguro em Deus, até que Ele compadece de você, até que Ele mostra que Ele tem todo o poder para nos destruir, mas Ele escolhe nos amar. Foi o que Deus fez com Jacó. Jacó lutou com Deus a noite inteira, até o amanhecer, e o anjo lhe toca, lhe fere, e ele torna-se manco, mas ele não larga o Senhor. Um anjo que toca num homem e faz o homem ser manco, não pode exterminar a vida desse homem. Mas nós aprendemos que Deus, amado, Ele tem poder para exterminar todos, mas Ele opta, Ele decide nos amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou Jesus, por amor a mim e a você. Então Jacó é esse homem enigmático, usado por Deus para revelar o mistério do amor de Deus por nós. E ele teve o nome mudado para Israel. E está vivo aqui, Israel, o nome da nação, de onde veio o nosso Salvador. Israel atravessou os séculos e está vivo, porque o que Deus faz dura eternamente. Agora o teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. É hora, irmão, de nós prevalecermos, abrirmos o coração e recebermos de Deus esse renovo que Deus quer nos trazer, que Deus quer nos dar. Renovo de amor por Ele, renovo de amor pelo próximo. Lutar com Deus, não contra Deus, mas lutar com o Senhor, porque Ele vai deixar que prevaleçamos. Deus vai quebrantar-se diante das suas lágrimas, diante da sua dor. Deus vai ver a tua dor e Ele vai se quebrantar, meu amado. Ele vai mostrar o seu amor. Por isso não tema. Vamos entrar na madrugada da vida, as noites da vida, a escuridão, a negritude da vida, o cinzento da vida, as tempestades da vida. Entrar de peito aberto e agarrar em Deus e não largar o Senhor, até que Ele veja a nossa dor e mude a nossa história. Amém! Aleluia! Aleluia! Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E as palmas é para Ele, que vai mudar a sua e a minha história, a história de todos que lutarem com Ele. Aleluia! Que Deus nos abençoe.